Hoje no plantão da missão, Renan Santos 2026. Confira os melhores momentos do dia. Eu vou começar já com essa primeira questão, que é a questão do STF, tá? Eu vou colocar aqui na velocidade 1,25. Vamos lá? 7. Se vier uma decisão do STF, não é que eu só não vou cumprir. Eu não vou cumprir. Eu vou apenas com as forças policiais, se precisar de auxílio das Forças Armadas, vou fazer o meu estrito cumprimento do meu dever constitucional. E aí eu pergunto, candidato, é o senhor quem vai decidir o que é ilegal ou não ilegal a partir do Supremo? Como é que o senhor avalia hoje essa declaração? O senhor mantém? Mantenho, e está certíssimo. O senhor é que diz o que é ilegal ou não? Não, a Constituição diz. Se eu cumprir o devido processo legal, numa medida ela passou no Congresso Nacional, eu cumpri todos os ritos, não pode vir uma decisão monocrática parar o estrito cumprimento da lei. Até porque eu estaria prevaricando. O presidente da República tem que cuidar do território nacional. O presidente da República e as Forças Armadas. Eu reconheço que existe uma guerra. A gente não está... Eu não acho que existe um estado de normalidade de coisas. No Brasil não está vivendo uma normalidade. Se eu sair andando aqui no Rio de Janeiro, no meio da rua, e eu andar 2, 3 quilômetros, já vou cruzar com uma favela, vou cruzar com uma área que eu não posso andar. Vou cruzar com uma área que se uma pessoa pedir um Uber, ela vai tomar porrada. Vou passar numa área controlada pelo crime. Eu não reconheço que é essa normalidade. Eu espero que o STF também entenda. E para até aprofundar essa discussão, meu partido entrou com uma ação, o STF tratando disso, para reconhecer o estado inconstitucional de coisas no território brasileiro, nos territórios em que estão tomados pelo crime organizado. A ação, inclusive, está nas mãos do Flávio. Mas a pergunta que eu fiz foi, é o senhor quem vai... Se o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão que contraria os seus interesses uma vez eleito, o senhor vai decidir que não vai cumprir? Se o Supremo... Aqui, eu sei que aqui você já sentiu aquela falta. Renan, vamos por o caso mais absurdo. Natuza, a senhora ouviu o que eu respondi a primeira vez ou não? A senhora tá com cera no ouvido? Isso seria a maior lacrada do mundo. Eu falei que não. Eu falei quem vai decidir é a Constituição. Mas o Renan não estava no ambiente para isso. E nem no momento para isso. Tá? Ele respondeu perfeitamente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O federal tomar uma decisão ilegal, decisão ilegal não se cumpre. Ponto. Mas ele é o guardião da Ele Constituição, não é guardião, não é? ele está É o rompendo senhor a que Constituição. decide o que é legal? Não, ele está rompendo a Constituição. E existem precedentes. É o senhor que decide isso, então, Não sou o seu, é a própria Constituição. Então eu vou dizer que é o Alexandre de Moraes que vai decidir isso. É o exemplo que eu dei ali. Ou é um ministro que vai monocraticamente, sem passar pelo processo legislativo, definir se algo que teve o processo legislativo é válido ou não. Não é errado isso. E é por isso que a gente está vivendo um estado completamente confuso de coisas, em que o STF se torna a última instância para um processo legislativo, em que o legislativo cuida do orçamento. A gente está vivendo um país doente. Mas o senhor vai entrar no Supremo? O senhor está criticando agora? Dizendo... Sim, porque eu sou um democrata, Salim. Mas o Supremo é o guardião dessa Constituição. Eu gosto muito. Porque eu sou um democrata. O que garante... Depende. E se ele não cumprir a Constituição? O que garante que qualquer governante possa rotular o que é ilegal ou não? Não é rotular, existe o texto da lei. Então, Vamos na bem, vamos Constituição. repetir. O senhor está concordando? Eu cumpri. Eu citei o exemplo dado ali. Entro, olha, decreto o estado de defesa para resolver aquela situação. Igual o Michel Temer faz. Faça a mesma coisa, GLO. GLO do Temer aqui no Rio. Passa pelo processo legislativo completo. Aí vem uma DPE, alguém entra lá no STF, a rede de sustentabilidade entra. Ai, não pode por não sei o quê. Aí vem uma decisão monocrática. Eu não vou cumprir uma decisão monocrática. Não vou cumprir. É que um democrata, mesmo discordando da decisão da justiça, ele cumpre a decisão e recorre. Não cumprir uma decisão da justiça é papel de um democrata? Ou é um ato de um democrata? Não, porque não é um ato... Eu tô confusa. Não, porque não é um ato democrático você passar por cima do devido processo. Há, nesse instante, no Brasil, um estado inconstitucional de coisas quando o STF fica passando o tempo todo sobre a atribuição de outros poderes. E cabe ao presidente da República também não aceitar isso. E eu vou falar, teve precedente. Houve uma decisão tomada em 2016 por parte do STF, decisão monocrática contra o Renan Calheiros, que a época que ele seria afastado, o Renan Calheiros não cumpriu a decisão. E o STF reviu. E foi um golpe de Estado, não foi? A questão toda é, quando você está invadindo as prerrogativas... Posso falar? Puta resposta, velho. Excelente, excelente. Eu vou começar já com essa primeira questão, que é a questão do STF, tá? Eu vou colocar aqui na velocidade 1,25. Vamos lá? 7. Se vier uma decisão do STF, não é que eu só não vou cumprir. Eu não vou cumprir. Eu vou apenas com as forças policiais, se precisar de auxílio das Forças Armadas, vou fazer o meu estrito cumprimento do meu dever constitucional. E aí eu pergunto, candidato, é o senhor quem vai decidir o que é ilegal ou não ilegal a partir do Supremo? Como é que o senhor avalia hoje essa declaração? O senhor mantém? Mantenho, e está certíssimo. O senhor é que diz o que é ilegal ou não? Não, a Constituição diz. Se eu cumprir o devido processo legal, numa medida ela passou no Congresso Nacional, eu cumpri todos os ritos, não pode vir uma decisão monocrática parar o estrito cumprimento da lei. Até porque eu estaria prevaricando. O presidente da República tem que cuidar do território nacional. O presidente da República e as Forças Armadas. Eu reconheço que existe uma guerra. A gente não está... Eu não acho que existe um estado de normalidade de coisas. No Brasil não está vivendo uma normalidade. Se eu sair andando aqui no Rio de Janeiro, no meio da rua, e eu andar 2, 3 quilômetros, já vou cruzar com uma favela, vou cruzar com uma área que eu não posso andar. Vou cruzar com uma área que se uma pessoa pedir um Uber, ela vai tomar porrada. Vou passar numa área controlada pelo crime. Eu não reconheço que é essa normalidade. Eu espero que o STF também entenda. E para até aprofundar essa discussão, meu partido entrou com uma ação, o STF tratando disso, para reconhecer o estado inconstitucional de coisas no território brasileiro, nos territórios em que estão tomados pelo crime organizado. A ação, inclusive, está nas mãos do Flávio. Mas a pergunta que eu fiz foi, é o senhor quem vai... Se o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão que contraria os seus interesses uma vez eleito, o senhor vai decidir que não vai cumprir? Se o Supremo... Aqui, eu sei que aqui você já sentiu aquela falta. Renan, vamos por o caso mais absurdo. Natuza, a senhora ouviu o que eu respondi a primeira vez ou não? A senhora tá com cera no ouvido? Isso seria a maior lacrada do mundo. Eu falei que não. Eu falei quem vai decidir é a Constituição. Mas o Renan não estava no ambiente para isso. E nem no momento para isso.
tá? Ele respondeu perfeitamente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O federal tomar uma decisão ilegal não se cumpre. Automaticamente passa-se a impressão de que os lares em que não existe a figura masculina são lares de filhos desestruturados. Isso não é verdade. É verdade. A maior parte dos casos de rapazes que cometem crimes vem de famílias em que o pai não está presente. Ponto. Isso é estatístico, isso é um dado. Esses rapazes também apresentam desempenho escolar inferior. Ponto. Famílias monoparentais têm renda menor. Ponto. Isso é um dado da realidade. Se alguém acha que a minha impressão vai machucar ou não, aí paciência. Talvez eu não seja o melhor comunicador do mundo. Só que eu tô falando é uma verdade. E eu quero falar a verdade porque eu tenho que resolver problemas de verdade. Eu não quero passar a impressão A ou B quando eu falo isso. E a impressão maior é, existe um número gigantesco. Essa pra mim é a parte mais importante, tá? Eu quero resolver problemas de verdade. Eu não quero passar a impressão A ou B. Isso aqui é fundamental. É o cara que vai responder uma pergunta. Não, deixa eu ver que impressão que eu vou passar. Deixa eu fazer o cálculo do que eu devo responder. Não. O problema tá aqui, a solução é essa. Eu vou comunicar a solução, doa a quem doer. Tá? Vamos lá. De homens que se relacionam com mulheres, a relação não dá certo, o homem não tem compromisso nem afetivo com a criança, especialmente com esse menino, e ele não tem compromisso, inclusive, de pagamento de pensão. A minha discussão nesse podcast foi sobre isso. Mesma lógica, eu não vou votar em ninguém. Valeu, Renan. Não, gente, cara, pelo amor de Deus, você é burro. Você é burro. Calma. Não, o cara é burro. Eu não gosto de gente burra. Porque, ó, vamos lá. Nós estamos na era da informação. Se você joga essa sua pergunta idiota no ChatGPT, o ChatGPT te explica. Mas como você não tem capacidade pra isso, eu vou te explicar aqui. O que ele fala que não se deve votar no menos pior é quando a gente tá falando em segundo turno. Nós estamos cansados de votar no menos pior porque nós não temos opção. Não temos. Há muitos anos nós não temos opção de votar em alguém que seja bom. A gente sempre vota no menos pior. Você tá sempre votando pela negação e não pela vontade. Você aperta a urna com nojo porque é melhor você votar aquele ali porque, infelizmente, é o menos pior. Esse ano a gente tem a oportunidade de votar em alguém que não é o menos pior, que é o melhor de fato. É o melhor. E alguém que tem um projeto de verdade, alguém que tem uma construção pessoal de verdade que pode ajudar o país a se tornar uma quinta maior, pelo menos, economia do mundo, alguém que tem a capacidade e a capacidade intelectual e prática para fazer o país se tornar um país melhor. Então esse ano você não tá votando no menos pior. Você tem que entender que o menos pior é diferente do melhor. O melhor a gente tem hoje. Antes da atualidade dessa eleição, a gente não tinha o melhor, a gente só tinha o menos pior. Entendeu? Ou você quer que eu desenhe pra você? Qualquer coisa eu desenho, tá bom? E ou você joga lá no ChatGPT, que o ChatGPT te explica a diferença entre o menos pior e o melhor, tá? E você que escolhe seu futuro, né? Se você decide não votar em ninguém, pô, você tá de sacanagem. Exatamente. Realmente, quando você não tem a oportunidade, quando você não tem o melhor, você realmente, infelizmente, você faz isso aí, mas... Agora a gente está no finalzinho do nosso programa, preciso falar sobre as eleições deste ano, né? Vocês lançaram esse partido, Renan Santos vem pela primeira vez como candidato à presidência pela Missão. Agora, um dos slogans da campanha eu considerei problemático, que foi o prendeu, matou. O Brasil não tem pena de morte, né? E o Renan falou isso, inclusive, na coletiva de imprensa, que caso esse criminoso não se entregue de livre e espontânea vontade, a polícia está autorizada a abrir fogo. Como que vocês vão colocar essa política em prática passando por cima da Constituição Federal? Mas isso já é legal. Isso já está previsto no nosso Código Penal, que é o excludente de licitude, né? Se eu ajo em legítima defesa, no exercício do meu dever legal, eu estou isento de responsabilidade, né? Se um policial, e isso já é lei hoje, se um policial sobe o morro e ele é recebido a tiros, ele tem o direito de matar o criminoso. Isso já existe, né? Um crime ele precisa ter tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Ele não é antijurídico, ou seja, ele não viola aquele bem que está sendo tutelado. Então, por exemplo, crime de homicídio, matar alguém, né? Matar alguém é crime em todas as hipóteses? Não. Existe excludente de licitude. Então, se eu mato alguém em legítima defesa, eu não estou cometendo um crime. Se eu mato alguém neste contexto de troca de tiros, eu não estou cometendo um crime, né? Se eu mato alguém sem querer e sem agir com culpa, né, negligência, imperícia ou imprudência, eu também não cometo crime. Então, em nenhum momento a gente está falando de pena de morte, apesar de eu defender, né? Eu acho, por exemplo, teve um caso recente de uma pedofilia coletiva que foi cometida por menores aqui, salvo engano, no estado de São Paulo. Eu acho que eles deveriam ser condenados à morte, né? Mas como você bem colocou, a nossa Constituição proíbe. Eu defendo uma Assembleia Nacional Constituinte.
eu acho que a nossa Constituição fracassou, né? E os nossos indicadores em praticamente todos os setores provam isso. Mas o prendeu matou eu quero te prender, faccionado. Eu quero fazer operação de retomada de território porque você ilegalmente está ocupando um território que é do Estado brasileiro, um território que é do povo brasileiro. Agora, se você não se entrega, eu terei que te matar, porque você não tem o direito de ocupar o nosso território ilegalmente. Seria a mesma coisa que, e eu vou aproveitar uma polêmica envolvendo Lula recente, quando o Paraguai invadiu o Mato Grosso, eu falar, olha, vocês têm o direito de ficar aí no território invadido. Não, o Paraguai não tem o direito de ficar no território invadido. Se qualquer país nos invadir, nós temos o direito de matar o invasor. Da mesma maneira que um faccionado ocupando com um fuzil ilegalmente um território no Brasil, ele abriu mão do seu direito à vida pelo fato de estar ameaçando, estar violando o direito à vida dos outros. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal do homicídio é a vida. A partir do momento que o agressor viola a vida ou coloca em risco a vida do outro, não é crime eu matá-lo. E como propostas para você apresentar para nossa audiência, quais são as principais que vocês vão defender, para além dessa de segurança pública que você já trouxe aqui para a gente? Um policial, e isso já é lei hoje, se um policial sobe o morro e ele é recebido a tiros, ele tem o direito de matar o criminoso. Isso já existe, né? Um crime ele precisa ter tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Ele não é antijurídico, ou seja, ele não viola aquele bem que está sendo tutelado. Então, por exemplo, crime de homicídio, matar alguém, né? Matar alguém é crime em todas as hipóteses? Não. Existe excludente de ilicitude. Então, se eu mato alguém em legítima defesa, eu não estou cometendo um crime. Se eu mato alguém neste contexto de troca de tiros, eu não estou cometendo um crime. Quer dizer que eu tô me apropriando do dinheiro do partido? Porque assim, fazer esse tipo de comentário afrescalhado, porque é isso, você fez um comentário afrescalhado. É engraçadinho, mas tenta sustentar. Eu tô roubando o dinheiro das doações? É isso que você quer dizer? Seja claro, Bernardo, porque esse jornalismo baseado, sabe, só na polêmica vazia, pra você dar essas lacradinhas, isso elege presidentes. Essa matéria é boa pra mim. Não matéria não, esse artigo de opinião vagabundo. Agora, tenta sustentar fogo, vá ao TSE e denuncie que eu estou me apropriando indebitamente. Fala, o Renan tá se apropriando desse dinheiro. Vai lá, brother, fala isso. As pessoas estão pagando pra participar de um evento político e você, que é um democrata, deveria achar incrível que o maior dos eventos de convenção tenha sido um evento em que a gente não precisou fazer ônibus de funcionário público, como todo mundo faz, levando pelego pra assistir o programa. Não, pelo contrário, as pessoas pagaram porque elas estão defendendo aquela ideia. Quando era o PT fazendo isso nos anos 80, quando era a militância deles, fazendo vaquinha pra ajudar, aí era bonito, era democracia. Com a gente é um negócio. Aqui, brother. E vou falar, é aquele mesmo perfil de jornalista afrescalhado. Acha que eu tô me apropriando? É isso que quer dizer que é um negócio? Denuncia! Vai lá e denuncia. Seja homem. Desculpa. Seja homem. Machista, né? Tô sendo machista. Toma banho, cara. Posso mostrar uma outra notícia do Globo? Se inscreva no canal para acompanhar os próximos cortes do Missão. Até a próxima!